Bem, nós paramos aqui então na primeira parte da aula, na gravação passada, né? Então agora vamos continuar aqui no equilíbrio no mercado de bens, né? A curva IS, que é a curva de investimento poupança, Investment Saving, né? Que representa o lado real, o lado da produção de bens e serviços de uma economia. Quando esta curva ela está representando uma economia aberta, ela deve incluir as exportações líquidas, né? As exportações líquidas, como nós já vimos, elas resultam aqui da dedução, da subtração das importações em relação às exportações. Então, exportações menos importações. As exportações dependem da renda externa, da demanda externa, né, e da taxa de câmbio. E as importações dependem fundamentalmente da demanda interna e da taxa de câmbio. Então, nós temos aqui NX, né, que são as exportações líquidas, que dependem da demanda interna, da demanda externa e da taxa de câmbio real, né? Então, a curva IS inclui essas exportações líquidas. O nível de competitividade medido pela taxa de câmbio real, R, afeta a curva IS, ou seja, uma depreciação real da taxa de câmbio, né, aumenta a demanda por bens domésticos. Tá? Então, quando há uma depreciação real, quando a taxa de câmbio real sobe muito, nós temos que os bens domésticos eles ficam mais baratos, sobretudo os bens tradables, que são os bens comercializáveis, os bens exportáveis. Né? Então, quando isso ocorre, esses bens ficam mais baratos e aí, naturalmente, a demanda externa passa a se interessar mais pela compra desses bens. Então, há um aumento nas exportações. Né? E há uma queda das importações, porque os bens externos importados ficam mais caros. Então, naturalmente, há uma queda nas importações. Aumento da renda estrangeira e aumento do gasto estrangeiro com bens aumenta as exportações líquidas ou demanda pelos bens. Né? Então, sobretudo os bens tradables. Nós temos os bens tradables e não tradables numa economia. Então, os bens tradables, comercializáveis, são bens que sofrem esse impacto, né, da taxa de câmbio. Os bens não tradables são aqueles bens e serviços que não são exportáveis por sua natureza. Por exemplo, um corte de cabelo, você não tem como exportar um corte de cabelo, né, uma manicure, enfim, são serviços domésticos que não são comercializáveis, né, entre países. Né? Então, esses bens e serviços são chamados de non-tradables. Tá? Aqueles bens perecíveis também, que o transporte é mais difícil e tal, esses bens são também não comercializáveis. Então, aqui é a curva S, né? Nós temos aqui a renda, responde ao gasto interno, aqui é o gasto interno, né? O gasto interno ele é afetado pelo aumento da renda interna, Y renda interna, quanto maior a renda, maior o gasto interno. O gasto interno é consumo mais investimento mais gasto do governo, C mais I mais G, é o gasto interno, também chamado de absorção interna. E aqui a taxa de juros, que impacta negativamente sobre o consumo, sobre o investimento e sobre o gasto do governo. Então aqui a taxa de juros impacta negativamente sobre C mais I mais G, que é a demanda, o gasto interno. Né? E a renda interna impacta positivamente sobre este gasto interno. E aqui NX, que são as exportações líquidas. Né? Como nós já vimos, elas dependem positivamente da renda interna, da demanda interna, positivamente da demanda externa e negativamente da taxa de câmbio real. Tá? Então, essa aqui é a nossa curva IS para uma economia aberta. Então, essa figura mostra o efeito de um aumento na renda estrangeira, né? Na demanda externa, na renda estrangeira, YF. F de foreign, que é estrangeiro, né? Demanda estrangeira. Né? Y quer dizer income, que se escreve com I, mas como nós já usamos o I para investimento, então nós usamos aqui income, né? A gente substitui por Y. Né? Então, foreign income, que seria renda estrangeira. Bom, aqui nós temos então as variáveis, a taxa de juros aqui, a renda aqui, né?
E aqui o efeito é um deslocamento da curva IS para cima, né? Então, se nós temos um aumento da renda estrangeira, nós temos um deslocamento da curva IS para cima e para a direita, tá? E aí nós temos aqui naturalmente um aumento da renda e também dos juros. Aqui, ó, eu não tracei essa linha aqui, mas tem um aumento dos juros aqui também, né? Então aumenta a renda, né? Aqui aumenta o produto, né? De Y0 passa para Y', aumenta esse ponto de equilíbrio, a economia atinge um novo equilíbrio, né? E a curva LM se mantém parada, ceteris paribus aqui na curva LM, né? LM de Liquidity Money, que é a curva do mercado monetário e financeiro. Então aqui nós temos também um aumento da taxa de juros, né? Esse é o efeito de um aumento na renda estrangeira sobre a curva IS. Esse aumento, como a gente viu, se dá sobre a variável exportações líquidas, né, que ficam aquecidas. Agora, oferta agregada dinâmica, com expectativas, o curto e o longo prazos. Um gasto estrangeiro maior com bens eleva a demanda e a taxa de juros inalteradas exige um aumento do produto, né? Com a taxa de juros inalterada, você tem aqui um aumento do produto para dar conta deste aumento da demanda motivada pelo gasto estrangeiro. Então, um gasto estrangeiro maior, uma demanda estrangeira maior, uma demanda externa maior com os bens, né, eleva a demanda e a taxa de juros permanece inalterada, então você tem que aumentar o produto para atender esse aumento da demanda, né? O efeito total aumento da taxa de juros e o aumento do produto interno do emprego, como está aqui, né, nessa curva aqui, tá? Então aumenta o produto interno, emprego, e a figura também pode ajudar a explicar o efeito de uma depreciação cambial. O efeito é o mesmo, porque a depreciação cambial aumenta as exportações e a curva IS se desloca também da mesma forma aqui, tá? Uma depreciação real leva a um aumento da renda de equilíbrio, né? Então essa depreciação real aqui aumenta a renda de equilíbrio, como nós estamos vendo aqui, tá? Mas eleva também a taxa de juros. Os efeitos de repercussão. Em um mundo interdependente, mudanças de política econômica em um país têm efeitos sobre os outros países, né? Sobretudo aqueles países parceiros comerciais. Os efeitos de repercussão também podem surgir em resposta a mudanças na taxa de câmbio. Em um processo cíclico, quando aumentam os gastos públicos, né, G aumentando, nós temos o aumento da renda, né? Aumenta G, aumenta Y. Aumentando a renda interna, você tem um aumento, um estímulo para as importações, dado que a renda aumentou e dada a propensão marginal a importar, que nós vimos na aula passada, na gravação anterior, nós temos então um aumento das importações. A classe média passa, né, com maior renda, e a classe alta também, passa a consumir mais bens importados, vinhos, produtos eletrônicos, né, bebidas importadas, uísques, etc. Até cervejas importadas também, e isso impacta no aumento das importações. Aumenta então a renda no exterior. Por quê? Porque nós estamos importando mais, nós estamos enviando mais dólares, euros, pagando mais, transferindo renda para o exterior. Então aumenta a renda no exterior. E aí, se essa renda no exterior aumenta a demanda estrangeira por bens, né, que se soma à expansão da renda doméstica provocada pelo gasto público maior e assim por diante. Então você tem um processo cíclico, né? O gasto público estimula a renda interna estimula as importações aumentam a renda externa e maior renda externa impacta em maiores exportações, maior procura, maior demanda pelos bens transacionáveis, pelos bens tradables, os bens comercializáveis que nós produzimos aqui. Então, o resumo aqui quer dizer que quando nós importamos mais, nós acabamos exportando mais também. Tá? Por quê? Porque as importações não são só bens de consumo, não são compostas somente por bens de consumo. As importações são compostas também por bens de capital e insumos importantes, fertilizantes para agropecuária,
máquinas e equipamentos, né, para a indústria, enfim, todos esses produtos importados, bens de capital e insumos importantes, acabam estimulando a nossa produção interna e nós acabamos produzindo mais para atender às exportações, que se elevam também, como a gente viu agora, né? Então, é aquela história, nós temos que exportar mais para importar mais, para depois exportar mais. É um ciclo virtuoso, né? Você tem aí um aumento das exportações, que impacta em maior renda interna, que impacta em maiores importações, que aí você vai aumentar o produto para exportar mais, e assim por diante, né? Vira um círculo virtuoso. Agora, mobilidade de capitais. O capital possui perfeita mobilidade internacional, a chamada perfeita mobilidade de capitais. Ela ocorre quando os investidores podem comprar ativos no país que escolhem, com custos de transação baixos e em montantes limitados. Tá? Aqui, desculpem, aqui é montantes ilimitados. Tá? Faltou aqui um izinho aqui, depois eu corrijo lá. Montantes ilimitados. Tá? Tem um errinho aqui. Então, o capital possui perfeita mobilidade internacional quando os investidores eles compram ativos com custos de transação baixos em montantes ilimitados. Eles podem comprar e vender quanto quiserem. Não tem tantas barreiras para a negociação desses capitais. Não tem barreiras, né? Os chamados controles de capitais são muito baixos e os custos de transação, né, para você comprar ativos, vender ativos, também são baixos. Então, nesse caso, nós temos a mobilidade perfeita de capitais. O grau elevado de integração do mercado de capitais implica que a taxa de juros, as taxas de juros de qualquer país não podem ficar muito desalinhadas sem provocar fluxos de capitais, né? Então, quando você tem uma integração muito alta no mercado de capitais entre os países, esses países que têm essa integração, eles tendem a ter taxas de juros muito próximas ou até idênticas no cenário ideal, né, no cenário perfeito, teórico, né? As taxas de juros elas convergem, elas tendem a ficar muito próximas quando você tem uma integração elevada no mercado de capitais. Com as políticas monetária e fiscal, as políticas monetária e fiscal afetam as taxas de juros, elas produzem um efeito sobre a conta de capital e sobre o balanço de pagamentos. Então, as políticas monetária e fiscal, elas afetam a taxa de juros. Então, existe um efeito sobre essa conta de capital e sobre o balanço de pagamentos. Nós vamos ver isso, né? E os efeitos sobre o balanço de pagamentos acabam se estendendo também à conta de capital. Nós vamos ver isso agora, né, depois no modelo, nos vários gráficos do modelo ISLM-BP Mandel-Fleming. Tá? Aqui balanço de capitais e fluxos de capitais. A equação abaixo mostra a balança comercial como função da renda interna, da renda estrangeira e da taxa de câmbio real. E a conta de capital também, dependendo do diferencial de juros, né? Então nós temos aqui o balanço de pagamentos, NX, exportações líquidas, que dependem da demanda interna, da renda estrangeira, da taxa de câmbio real, né? E nós temos aqui, tá? Nós temos aqui a conta de capital, tá? Que depende do diferencial de juros, o diferencial do juro interno, né, descontado do juro externo, juro interno e descontado do juro estrangeiro. Tá? Então, esse diferencial de juros impacta na conta de capital. E aqui a taxa de câmbio real, né, a renda externa e a renda interna impactando as exportações líquidas. Então, isso aqui é um resumo do balanço de pagamentos. Tá? Um aumento da renda, por exemplo aqui, piora a balança comercial. Né? E um aumento da taxa de juros acima do nível mundial, se o I disparar e ficar muito mais alto do que o IF, faz chegar capital do exterior. Então, toda vez que o juro interno, o I, esse I aqui, ele fica muito maior ou maior do que o juro internacional, você tem um influxo, um ingresso de capitais. E esse ingresso de capitais é para
justamente explorar essa remuneração maior que o governo está pagando pela compra de seus títulos. A taxa de juros é isso, né? Quando o governo emite títulos para financiar sua dívida, né? E paga juros mais altos. Então, se o governo paga aqui 12% ao ano e a taxa de juros externa está 2%, você tem um diferencial de 10 pontos percentuais. Né? 12 menos 2, 10 pontos percentuais. Então, esse diferencial é aproveitado. Os especuladores, os arbitradores, o pessoal que ganha com arbitragem de juros, que é essa operação, eles entram comprando títulos nacionais, títulos públicos, né, vamos dizer, do Brasil. E aí aproveitam esse rendimento adicional de 10 pontos percentuais em relação à taxa de juros praticada no exterior. Né? Então você tem um ingresso de capitais quando ocorre um aumento dos juros internos e em relação aos juros externos. E aí você melhora a conta de capital, porque dinheiro entra aqui, melhora a conta de capital e melhora o saldo do balanço de pagamentos, dado que a conta de capitais entra somando aqui no balanço de pagamentos. Tá? Agora, dilemas de política econômica, equilíbrio interno e externo. Equilíbrio externo ele vai existir quando o balanço de pagamentos está próximo do seu equilíbrio, quando está próximo do saldo zero. Né? Nunca fica igual a zero. Né? Muito difícil. Né? Mas, teoricamente, é possível que o balanço de pagamentos fique igual a zero. Quando ele está equilibrado, está próximo de zero, você tem o equilíbrio externo. Equilíbrio interno ele vai existir quando o produto está no nível de pleno emprego. Tá? Quando o produto estiver no seu nível de pleno emprego, imaginando o pleno emprego como não que todos os recursos estejam empregados, mas aquele nível de emprego que você tem uma taxa natural de desemprego, que a gente já mencionou em macro 1. Né? Então, quando o produto está no seu nível de pleno emprego, quando existe uma taxa natural de desemprego, que é natural, né? E o produto está nesse nível, você tem equilíbrio interno. Equilíbrio externo você tem quando o balanço de pagamentos está com o seu saldo equilibrado, próximo de zero. Perfeita mobilidade de capitais, né? Quando você tem perfeita mobilidade de capitais, você tem equilíbrio no balanço de pagamentos. A taxa de juros é igual à taxa no exterior, então você tem equilíbrio externo. A gente viu lá que quando temos perfeita mobilidade de capitais, a taxa de juros interna tende a igualar a taxa de juros externa. Então você tem um estímulo, um impulso para o equilíbrio externo. Se as taxas de juros domésticas são mais altas, você tem superávites de conta corrente e global, quando os juros domésticos são mais altos, porque aí você tem ingresso de capitais. E se são mais baixas do que as estrangeiras, você tem um déficit, né, nessa conta corrente. Então, equilíbrio interno e externo sob as taxas de câmbio fixas. Vou imaginar a taxa de câmbio fixa aqui. Tá? Se você tem taxa de câmbio fixa, você tem aqui, por exemplo, I, e aqui a taxa de juros externa. I a taxa de juros interna e a taxa de juros externa. Aqui você tem o nível de pleno emprego, produto de pleno emprego. Né? Se você tem aqui, no quadrante 1, você tem um déficit, tá? E desemprego. Um déficit e desemprego. Aqui, quando você tem aqui, né, a taxa de juros menor que a taxa de juros externa, né, e a renda está mais alta que a renda de equilíbrio, você tem um déficit no balanço de pagamentos, mas tem aqui também um sobreemprego, porque a economia está muito aquecida. Você tem aqui o PIB, aqui, qualquer nível aqui, você tem o PIB maior que o PIB de pleno emprego. Tá? Aqui você tem o oposto, você tem a taxa de juros menor interna do que a externa. Então você tem déficit e você tem desemprego. Por quê? Porque a renda aqui, o produto, está menor que o produto de pleno emprego. Já aqui em cima, quando você passa dessa linha, tanto em E4 quanto em E3, você tem, nos dois casos, superávites. Por quê? Porque você tem a taxa de juros interna maior que a taxa de juros estrangeira. Então você tem superávit, né, no balanço de pagamentos aqui e aqui, E3 e E4. Só que aqui você tem de novo sobreemprego, porque o PIB está maior que o PIB
o PIB interno está maior que o PIB de pleno emprego, né? Então você tem sobreemprego, tem um nível de emprego excessivo, a economia está muito aquecida, com superávit também nas transações correntes e no balanço de pagamentos, e aqui você tem superávit, porque I está maior que F, mas tem desemprego, porque Y está menor que Y estrela, tá? Que é o PIB de pleno emprego. Tá? Então, pontos à direita desta barra aqui do Y estrela geram sobreemprego. Por quê? Porque a renda interna está maior que a renda de pleno emprego. Pontos à esquerda, você tem desemprego, porque a renda interna está menor que a renda de pleno emprego. E pontos acima desta barra horizontal de F, você tem superávit. Superávit no balanço de pagamentos. Pontos abaixo, você tem déficits no balanço de pagamentos. Tá? Dilemas de política econômica, equilíbrio interno e externo ainda. Nós temos dilemas de política econômica. Por exemplo, em E1, você tem um déficit no BP e desemprego. Uma política monetária expansionista, aqui em E1, voltando aqui a E1, né? Déficit de desemprego, uma política monetária expansionista trataria do desemprego. Né? Se o Banco Central injetasse recursos, aumentasse a liquidez da economia, aumentasse M, né, a oferta de moeda, ele resolveria o desemprego, ele aqueceria a economia, mas pioraria o balanço de pagamentos. Né? Porque aumentaria a inflação e você teria um efeito aí sobre o balanço de pagamentos. Né? Mais moeda circulante, mais meio circulante, maior oferta de moeda, impacta no balanço de pagamentos. Tá? Porque você tem você acaba reduzindo a taxa de juros. Né? A solução é encontrar uma forma de elevar a taxa de juros, obtendo financiamento para o déficit comercial. Então, melhor aqui, nesse caso em E1, né, é aumentar a taxa de juros e resolver o problema do déficit comercial, ao invés de aumentar a oferta de moeda. Tá? Porque aí você resolve o desemprego e piora o BP. Se você aumentar a taxa de juros, você vai atrair capitais, né? Porque aqui em cima nós já mencionamos que, nesse caso, nós temos perfeita mobilidade. Né? Então, se nós elevarmos o I, que está aqui embaixo, para aqui para cima, nós vamos gerar superávit nas contas externas. Né? E aí nós resolvemos a questão do déficit. Portanto, a política monetária e fiscal elas teriam de ser usadas para chegar simultaneamente a um equilíbrio tanto externo quanto interno. Bom, agora nós vamos falar sobre o modelo, começar a falar, depois a gente vai continuar na próxima aula, na próxima gravação, o modelo de Mundell-Fleming, perfeita mobilidade de capitais sob taxas de câmbio fixas. Tá? Nesse caso, perfeita mobilidade de capitais e taxas de câmbio fixas implica que o país não pode perseguir uma política monetária independente, quando o país tem perfeita mobilidade de capitais e taxas de câmbio fixas, ele perde a autonomia da sua política monetária, ele perde graus de liberdade para praticar política monetária. As taxas de juros não podem se mover desalinhadas em relação às do mercado mundial, né? Porque as taxas de juros convergem, dada a perfeita mobilidade de capitais, convergem para o nível internacional, as taxas de juros internas, e tendem a se aproximar, ficarem muito próximas da taxa IF, que é a taxa do mercado mundial. Qualquer tentativa de política monetária independente induz os fluxos de capitais e também leva a uma necessidade de intervir até que as taxas de juros estejam novamente alinhadas com aquelas do mercado mundial. Né? Então, a expansão da economia aberta, com perfeita mobilidade de capitais, somente se I for igual a IF, para o país ter equilíbrio no balanço de pagamentos. Então, aqui, nesse caso aqui, quando I for igual a IF, a taxa de juros interna for igual à taxa de juros externa, nós temos aqui, nessa linha, o balanço de pagamentos equilibrado. Em qualquer outro ponto, nós temos uma situação de desequilíbrio. Aqui, por exemplo, em A', nós temos uma situação de desequilíbrio. Né? Tá?
Então, nesse caso aqui, nós temos que reduzir, trazer LN para cá, aumentando os juros, né? Nós aumentamos os juros e trazemos a LN para cima e para a esquerda. E aí nós passamos de E' para E. E aí atingimos a correção do déficit no balanço de pagamentos. Com perfeita mobilidade de capitais, a economia nunca chega ao ponto E'. Né? Aqui. Ela nunca chega aqui. Se ela estiver aqui, o Banco Central automaticamente, né, traz ela para cá. Porque nem o Banco Central, na verdade, as forças especulativas que arbitram a taxa de câmbio impõem que exista essa igualdade. Né? Então ela nunca atinge, ela fica sempre aqui no equilíbrio do balanço de pagamentos. Tá? A política monetária, então, não é factível. Né? O Banco Central perde potência de política monetária. Ele fica com a sua política monetária inócua. Né? Por outro lado, a política fiscal sob taxas de câmbio fixas, com perfeita mobilidade de capitais, ela é eficaz. Tá? Então, neste cenário, a política fiscal ela fica muito mais potente. Ela ganha força. Já a política monetária fica inócua. O compromisso de manter uma taxa de câmbio fixa torna o estoque de moeda endógeno. Né? Porque o Banco Central, quando mantém uma taxa de câmbio fixa, ele se compromete com essa taxa de câmbio. Então, ele garante essa taxa de câmbio ao mercado. Tá? Então, garantindo essa taxa de câmbio, ele reduz o risco, a incerteza, melhor dizendo, cambial. Então, se um exportador, por exemplo, exportador de arroz, ou de milho, ou de trigo, né, se ele planeja o seu investimento, a sua plantação, a sua colheita, né, ele está planejando a sua produção visando uma taxa de câmbio. Se ele não tem certeza sobre essa taxa de câmbio, se ela é fixa, ele fica muito mais fácil o horizonte de planejamento dele. Ele sabe que daqui a 3, 4, 5, 6 meses, depois da sua safra, ele tem a taxa de câmbio idêntica. Né? Não muda. Já se ele não tem essa certeza, se existe uma taxa de câmbio flutuante, se ela varia ao longo de 6, 7 meses, ele não tem esse horizonte de previsão. E aí ele vai ter que recorrer ao mercado financeiro para fazer hedge, que é proteção. Ele vai ter que negociar títulos no mercado financeiro, vocês vão ver isso em economia monetária e financeira. Ele negocia títulos, né, que são derivativos, e transfere esse risco, essa incerteza, para o especulador. O especulador compra esse título, né, que se refere à produção dele, e negocia, e especula com a taxa de câmbio futura. Né? E já ele não, ele garante, o especulador garante a ele uma não oscilação na taxa de câmbio. Tá? Isso estou falando com derivativos, em relação a derivativos de câmbio, contratos futuros, contratos a termo também, né, no mercado de derivativos. Já com taxa de câmbio fixa, esse mercado fica realmente muito menos atrativo. Né, e o agricultor pode plantar normalmente, colher normalmente, porque tem uma garantia de que a sua produção não vai sofrer com as oscilações da taxa de câmbio. Tá? Então, a taxa de câmbio fixo, o regime cambial fixo, é um compromisso do Banco Central com uma taxa de câmbio específica, uma relação de troca entre moeda interna e moeda externa que não se altera no médio e longo prazo. O Banco Central deve fornecer a moeda estrangeira ou moeda doméstica que é demandada àquela taxa de câmbio fixa. Ele oferta a moeda estrangeira ou moeda doméstica que é demandada a uma taxa de câmbio fixa. O Banco Central tem apenas uma capacidade limitada de mudar a oferta de moeda sem ter de se preocupar com manter a taxa de câmbio. Então, ele tem que manter um nível elevado de reservas, né? E ele não pode trabalhar a oferta de moeda, porque se ele trabalhar muito a oferta de moeda, aumentar, reduzir a oferta de moeda, ele vai impactar a taxa de câmbio, como a gente vai ver mais adiante. Né? Então, ele não pode alterar tanto a oferta de moeda, o estoque de moeda. Bom, na próxima aula, na próxima gravação, a gente está fechando aí meia hora de aula e vamos depois ter mais a aula, né?
aula seguinte. Nós vamos entrar no modelo. Na próxima aula nós temos aqui, ó, o modelo Mendel-Fleming, né? Então, nós vamos continuar esse modelo, né, analisar ele com mais cuidado, a partir da próxima gravação, na próxima aula. Na próxima continuação dessa aula, tudo isso uma aula só, longa, né? Nós vamos fazendo ela, trabalhando ela parte a parte, tá? Então é isto, até a próxima gravação, né? E nós vamos continuar esta aula na próxima gravação. Até lá.